Tá? Esse aqui foi o exemplo que eu mostrei anteriormente. Tá? A diferença entre os dois é que tem essas chaves definindo o bloco. Então, nesse exemplo anterior, esse if e o else, tudo isso aqui faz parte do bloco, na verdade é um único comando, né, que está sendo executado quando isso é verdadeiro. Se isso for falso, nada disso aqui é executado. Mas quando eu tenho essas chaves definindo o bloco, eu estou dizendo que se isso for verdadeiro, é esse aqui o bloco que vai ser executado. Essa outra parte está fora. Quer dizer, esse else, em vez de ser desse if, agora, do jeito que está aqui, por eu ter usado as chaves, ele é desse if aqui. Tá? Porque o bloco de verdadeiro está aqui. Esse aqui, quando é falso, esse if. Então, para ver que só essa chave de blocos já mudou o que precisa ser verdadeiro ou falso no caso do comando. Então, no exemplo anterior, tá? Para isso, para o comando 2 ser executado, teria que o comando 1 ser verdadeiro, a condição 1 ser verdadeira, a condição 2 ser falsa. Nesse caso aqui, com as chaves delimitando o bloco, o comando 1 tem que ser falso. Só. Independe do que tiver no comando 2, porque ele nem vai ser avaliado. Tá? Então, eu tenho que prestar atenção, e às vezes a gente tem vários ifs encadeados, com laços de repetição, então a coisa pode ir complicando bastante. Aí, de novo, notem que ele fez a indentação. Ó. Que está dentro de um if está recuado, que está dentro do outro if está recuado, sempre dessa forma. Tá? Bom, a gente também tem opção, não, tem problemas em que a gente vai precisar de vários ifs. Né? Um deles é o seguinte, se eu quiser imprimir o nome de cada um dos alunos da turma baseado no RGA. Então, eu crio a variável RGA, o usuário informa qual é a variável, e se o RGA for esse aqui, vai aparecer esse nome. Se o RGA for outro, vai aparecer outro nome. Tá, aí nós temos um problema já bem visível, ter que fazer isso para todos os alunos da turma. Né? Não é a forma mais inteligente de fazer, mas para o nosso exemplo aqui serve. Tá? Então, ele sempre vai fazer a comparação. Se a variável RGA for igual, o que tiver armazenado nessa variável for igual a um valor que eu sei que é desse aluno. Então, eu imprimo o nome dele. Qual o grande problema disso? Vamos supor que eu tenho 100 alunos. E o primeiro já é verdadeiro. Então, o RGA é esse aqui. Eu vou imprimir. Só que ele vai fazer a comparação para o próximo, para todos eles, até o centésimo. E nenhum ele vai entrar, todos vai ser falso. Mas ele vai continuar tentando entrar. Né? Vai executar os outros ifs. Desnecessariamente, porque eu já encontrei o que eu queria. Não tem por que eu gastar processamento fazendo as outras comparações. Então, uma forma de eu evitar isso, né, de melhorar, deixar o código um pouco mais inteligente, é eu usar essa estrutura de if else if. Tá? O que seria isso? Eu tenho um if normal, né? Isso aqui é exatamente igual ao que nós tínhamos no exemplo anterior. Tá? Eu vou comparar, se isso for verdadeiro, escrever esse nome. Só que eu não fecho o bloco e tenho outro if. Eu tenho um else. Quer dizer, se isso for verdadeiro, ele vai executar isso aqui e vai pular tudo que está dentro do else. Né? Agora, se for falso, eu tenho um else if. Quer dizer, se for isso, ele escreve isso e deu. Se não, se for isso aqui, ele escreve esse aqui e o resto está no else também. E deu. Então, se eu tiver 100 alunos e eu achar na primeira posição, ele nem vai testar as outras. Se o aluno que eu quero está na quinta posição, a quinta comparação, ele vai executar a primeira, vai ser falso. Ele vai executar a segunda comparação, vai ser falso. Ele vai executar a terceira, vai ser falso. A quarta vai ser falso. Quando ele chegar na quinta, que é verdadeiro, ele vai imprimir o nome e vai pular. Quer dizer que ele não precisou testar as outras 95 numa turma de 100, por exemplo. Né? Então, isso aqui é para garantir que eu vou parar de fazer as comparações quando eu achar o que eu quero. Tá? Aqui só tem 3 exemplos, porque senão nem cabe na tela aqui para mostrar, mas o que eu falei para vocês complementa um pouco o exemplo. E, por fim, a gente tem um else, que esse else aqui não tem if. Né? E ele serve para quê? Para quando nenhum caso encaixar. Então, se eu não tiver isso aqui, o que vai acontecer? Se eu digitar o número 5
Não existe RGA5, é sempre um número bem grande, né? Ele vai testar todos. Quando chegar no final, ele não encontrou nenhum, ele não vai fazer nada. E eu nem vou saber que a pessoa digitou talvez um número errado, que não exista, né? Então, para dar uma opção que pelo menos informe o usuário que ele digitou errado ou que aquele número não existe, a gente usa um else no final sem o if. Esse else só vai ser executado quando todas as outras opções testadas forem falsas. Ele vai chegar no último else aqui, e aqui, no caso, nenhum aluno com RGA é informado. É uma mensagem válida para esse caso. If, else, if encaixados, então, na construção, quando uma condição é verdadeira, o bloco de comandos correspondente é executado. Já viu isso, e isso é igual ao que a gente viu nos outros casos. Após a execução do bloco de comandos, as outras alternativas não serão testadas. Também mostrei isso para vocês, mas eu gosto de deixar escrito, porque depois vocês podem ver em outro horário, né? Vendo o texto e ter essa informação para fixar. E o último caso é o else sem if, pode ser usado como uma opção padrão quando nenhuma das condições if é verdadeira. Tá? E aqui eu tenho um exercício. Esse exercício aqui, bem simples, mas vocês já precisam escrever com mais de um if, vão ter que usar ifs encaixados, né? Então, escreva um programa que lê um número inteiro do teclado e imprime sim se o número for par e maior que 10. É as duas coisas. Ele tem que ser par e tem que ser maior que 10. Tá? Ou ele vai escrever não, caso desculpa, ou também vai escrever sim, caso ele for ímpar e menor que 50. São duas condições. Ou então, ou ele tem que ser par e maior que 10, ou ele tem que ser ímpar e menor que 50. Aí ele escreve sim. Se não encaixar em nenhuma dessas coisas, ele vai escrever não. Então, aí vocês pensem um pouquinho como resolver, né? Tentem resolver. E aí o monitor da turma também, se precisar, vocês podem entrar em contato com ele, que ele auxilia nisso também. Um problema bem simples, né? E também numa próxima aula, se vocês tiverem dúvida, eu posso montar ele com vocês aqui e explicar mais alguma coisa, tá? O outro exercício é escrever um programa que ordene 3 números inteiros lidos do teclado. Então, vocês vão pedir para o usuário informar 3 números na ordem que ele quiser, qualquer número desde que seja inteiro. E aí vocês têm que mostrar esses números em ordem crescente, tá? Ordenados.